Olá, meu amigo do Sim Não na Web, obrigado mais uma vez por estar aqui conosco no www.acritica.com. E Nilton Correia, a gente falava na quinta-feira sobre a movimentação política na cidade de Manaus para o final de semana. E nesta sexta, a movimentação já começou com a reunião do PMDB. E eu queria saber de você como é que foi, primeiramente, aí em Minas Gerais, essa reunião. Parecia que seria uma reunião do PMDB, mas na verdade acabou se tornando uma confraternização de partidos políticos. Por quê? Porque lá estiveram representantes e líderes dos partidos do PSD, por exemplo, o governador Omar Aziz esteve no evento, aliás, fez uma fala durante o encontro. Esteve também o PP da deputada Rebeca Garcia, o PT, partido da presidente Dilma, o PCdoB, da senadora Vanessa Graziotin, e também o DEM, representado lá com o presidente estadual do partido, o deputado federal Alderney Avelino. Por que faço questão de citar esses nomes? Porque entre eles tem peças que estão na disputa também pelo espaço do poder aqui no município de Manaus. Pré-candidato a prefeito de Manaus, por exemplo, Alderney Avelino. Rebeca Garcia também tem pretensão de disputar a prefeitura de Manaus. O PCdoB também disputa essa hipótese. E o PSD do governador Omar Aziz é o grande eleitor, o governador é o grande eleitor, já se manifestou a respeito do cenário, disse que só tem compromisso em apoiar se for a candidatura de Eduardo Braga, que não está no jogo. Omar pode e tem uma simpatia pelo prefeito Amazonino Mendes. E aí, Álvaro, todo mundo estava sentado à mesma mesa, compondo a direção dos trabalhos do PMDB, que também quer disputar a prefeitura de Manaus. Bom, então, o que fica claro, Nilton, acho que são dois elementos aí você me disse que você concorda. Primeiro, que essa reunião pode não ter um resultado, digamos assim, efetivo, até talvez por conta da distância para o período eleitoral, mas de fato mostra uma certa coalizão desses partidos em torno, provavelmente, de uma direção única, né? Sim, mesmo que não tenha nada definido. É exatamente isso. São partidos do mesmo arco de aliança, é o arco de aliança ao governo Omar Aziz e também do governo Dilma, tirando Alderney Avelino, que é do DEM, que é do partido de oposição ao governo. Aliás, o PT não recomenda aliança com o DEM, nem com o PSDB. Mas aqui o próprio Alderney é tratado como um DEM do bem. Inclusive foi dito ontem, durante o evento do PMDB, que o Alderney é do DEM do bem. Olha só. Então, todo mundo na mesma mesa agora, pisando em cascas de ovos, ou seja, todo mundo com interesse, mas ninguém avança ainda. E é natural do momento. Eu acho até que esse evento, apesar de não trazer nomes, de não definir exatamente, não deixar muita nuvem ainda nesse cenário político, eu acho que já foi um avanço. Eu acho que a partir de agora o cenário tende a se afunilar até o encerramento do prazo das convenções partidárias, que é o final de junho. E aqui a gente já tem um primeiro momento de se estudar, de se auscultar, de se enamorar, vamos dizer assim. E o que eu acho que pode ficar muito claro aí é que talvez, e se ocorrer, deve acontecer uma disputa entre esses partidos para ser o nome dessa coalizão, mas dificilmente uma cisão entre os partidos. Né? Ou então todo mundo disputa e depois se encontra no segundo turno. Pode caso ser também. venha. Então é uma estratégia. Mas ninguém ainda mostra nesse momento as suas armas. Hoje, neste sábado, o PT decide sua estratégia, o PCdoB discute também, realiza um encontro para definir a questão eleitoral, para também tomar pé da situação do partido. Só um parênteses aí, Nilton. Está todo mundo em Manaus, então, esse final de semana? Está todo mundo em Manaus. Prefeitos do interior, ex-prefeitos do interior, líderes políticos participando aqui em Manaus dessa rodada de conversa sobre as eleições municipais. O PT é que tem uma situação atípica em relação aos outros partidos. Tanto que é difícil até a gente
dizer, olha, esteve lá o líder do PT lá. Pode não ser, né? Não tem. O PT tem um grupo muito grande de pessoas que representam pelo menos uns 3 líderes aí, né? Facções internas, e no caso ontem quem esteve por lá no evento do PMDB foi o ex-senador João Pedro, que é presidente estadual do PT. Agora, o PT hoje define se tem ou não tem candidatura. Eu acho que não vai definir nada a respeito disso. Muito provavelmente o PT quer dizer, descartar, por exemplo, descartar a possibilidade de ter, por exemplo, Praciano, como todo mundo falava, talvez não seja descartado isso também. Eu acho que o PT hoje está evitando fazer essas definições. O PT talvez hoje, e aqui é mais uma conjectura, uma percepção da gente que está um pouco mais próximo desses bastidores, de que o PT talvez hoje aponte a seguinte solução, de escolher uma comissão para discutir, conversar com os outros partidos políticos. Ou seja, tentando ganhar tempo. Por quê? Os partidos da Aliança Nacional do PT, em âmbito de Planalto, em âmbito de governo federal, fazem restrição ao fato do PT escolher uma candidatura própria. Esses partidos, e aí a gente pode até citar aqui o caso do senador Eduardo Braga, que quer o PT como aliado, quer o PT como coadjuvante, impõe aí faz uma certa exigência do PT não ter candidatura própria. E não ter candidatura própria não é que não tenha uma candidatura própria, é que esse candidato não seja Francisco Praciano. Entendi. Que é aquele que pode dar trabalho a esse grupo do qual a gente estava falando. Se é para ter um candidato, mas que não atrapalhe, digamos assim, o projeto do restante da base. Exatamente, porque talvez as pesquisas indiquem que Praciano tenha mais elasticidade do que qualquer outro candidato dentro do PT. E ele tem demonstrado isso nas eleições. Ele foi o mais votado, mais votado da eleição de 2010. E eu acho que, Newton, uma coisa que depois a gente pode até aqui trazer uma análise mais profunda sobre isso, mas existem nomes que naturalmente teriam um potencial de voto para esse cenário que se põe hoje, né? Sim. E que hoje, na verdade, são nomes que estão até meio que descartados, né? O Praciano seria um deles, mas existem outros. Estão descartados porque se vive uma conjuntura política atípica do que se vivia do tempo do PT, do tempo daquele PT que queria disputar espaço político aqui. Hoje o PT discute participação política, não o aumento da sua representatividade na composição, na divisão do bolo político, porque o PT tem um problema também que é próprio seu, do fato de ser grande demais, né? De ser grande demais e necessitar de aliados demais para manter a governabilidade. Que eu acho que como você está falando, é o principal problema hoje do PT. Exato. Né? Conseguir acomodar todo mundo. Agradar todo mundo. É difícil, né? Muito difícil. É uma tarefa quase que impossível. E aí, em algum lugar, como você diz, nomes que poderiam ter crescimento. E aí a gente pode citar aqui não só Francisco Praciano, mas o próprio José Ricardo, deputado estadual José Ricardo, que poderia crescer. Trabalhado da mesma forma que outros nomes vão ser trabalhados, como o caso do Marcos Rota no PMDB, certamente ele teria um crescimento dentro do partido. Por quê? Foi um dos mais votados também na disputa eleitoral de 2010. E o que fica claro aí, né, é que esse cenário, pelo menos as indicações, os indicativos, e a gente sabe que pesquisa muda muito, é que há necessidade, há um clamor para nomes novos, né? Então, eu acho que isso talvez seja um dos principais pontos que eles devem estar levando em consideração, porque ninguém, no fundo, quer perder o poder. Com certeza. Por mais que não seja você, ele quer que, obviamente... E ontem a gente teve informação de que aquele dirigente do PT que está aqui, que chegou na última quarta-feira, Paulo alguma coisa, né? Paulo Frateschi, que é o secretário nacional de organização do PT, que veio para uma série de reuniões, eu ouvi ontem de petistas de que ele estava muito interessado em levar o partido para Amazonino Mendes. Revelando não apenas isso, não apenas o fato do PT ir para o Amazonino Mendes, mas o fato também de Amazonino Mendes estar atuando nos bastidores para ser candidato, desconstruindo exatamente o discurso que ele faz, que reiteradas vezes diz que não é
candidato a prefeito de Manaus. Bom, e isso aí a gente ainda vai ter que esperar, porque essa novela ainda vai demorar um pouco para Vamos aparecer. aguardar hoje esse encontro do PT. Esse encontro é muito importante. Agora eu queria, para a gente encerrar, destacar aqui um fato inusitado e curioso, uma gafe do tamanho do mundo cometida pelo deputado estadual Belarmino Lira. Queria que você falasse um pouco sobre Foi durante a abertura do evento do PMDB, ele foi escalado pelo presidente do partido a saudar o governador... Na chegada e tal. Saudar a ida do governador Omar Aziz durante o evento, e ao fazer a citação, aquela coisa ritualística dos eventos políticos, de cumprimentar fulano e tal, né? Ele falou do governador e ao se dirigir, ao cumprimentar o senador Eduardo Braga, ele disse: quero cumprimentar aqui o líder do governo da presidenta Lula. E aí ninguém aguentou, Álvaro. Ele tentou se explicar e aí todo mundo... Lula, Jorge, presidente Lula. E depois, quando saiu, ele chegou comigo e talvez assim muito preocupado do que a gente pudesse falar a respeito dela. Ele disse: olha, foi realmente uma gafe muito grande, foi um tropeço para alguém de 65 anos, estou perdoado e confesso, e vou falar aqui o que eu não tive coragem de escrever. Só você, internauta, vai poder escutar. Então, para você que nos acompanha aqui, eu estou escrevendo de outra forma, estou falando de outra forma no escrito, mas o que ele me falou foi o seguinte: foi uma... Deixa eu ver aqui. Deixa eu até ver aqui. Foi um tropeço, uma cagada de pato. E por essa aí a gente vai ficando por aqui. E vamos saudar. Quer então... Quer explicar o cagada de pato? Não precisa não. Não precisa explicar. E a gente vai ficando por aqui, agradecendo mais uma vez a sua audiência com essa frase aí, homenageando a presidenta Lula, né, bicho? Presidenta Lula, essa foi boa. Um abraço, gente. Tchau.